Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, vamos ler uma história que Jesus contou, conforme está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 16 ao 21. Vamos começar este café com fé com as palavras do próprio Cristo. Diz assim: A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Vamos lá. Jesus está contando a história de um homem que trabalhou muito, produziu muito e conseguiu ali um acúmulo de bens. Parafraseando para os dias atuais, utilizando o nosso contexto, é como uma pessoa que ganhou muito dinheiro devido ao seu trabalho e resolveu colocar numa poupança, resolveu investir, enfim. Só que esse homem tinha tanta coisa, tantos bens, tanto dinheiro, que ele viu a necessidade de derrubar ali os celeiros que ele tinha, ou seja, onde ele guardava a sua produção, e aumentar os seus celeiros. Como se hoje um homem tivesse tanto dinheiro que não coubesse em uma única conta bancária. Ou um homem tivesse tanto dinheiro que ele não soubesse mais o que fazer com aquilo, sabe? E aí aquele homem relaxou. Ele falou: poxa, já tenho tanta grana que agora é só eu descansar, comer, beber e me alegrar. Como alguém poderia dizer nos dias de hoje: poxa, já tenho tanto dinheiro guardado que eu nem preciso trabalhar pelo resto da minha vida. Agora é só curtir, só praia, sol, água de coco, tranquilo. E aí Jesus diz que Deus, ele vira para esse homem e chama ele de insensato. Ou, conforme outras traduções, chama esse homem de louco, porque aquela mesma noite a vida dele seria exigida, a alma dele seria exigida. E então, quem é que ficaria com aquilo que ele tinha produzido? E aí Jesus termina ali com uma grande moral, fechando com chave de ouro.
Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Perceba que em momento algum Jesus falou que ser rico é pecado. Perceba que em momento algum Cristo colocou a culpa nos bens materiais daquele homem ou na quantidade de dinheiro que aquele homem tinha. Não. O problema era a condição interior daquele homem, a condição do coração dele ou da alma dele. Qual é o cerne dessa mensagem? Muitas pessoas hoje, elas vivem como se a vida fosse para sempre. No caso, esta vida terrena. Muitas pessoas voltam a sua atenção para as coisas da presente era, a ponto de se esquecerem da era que está por vir. Muitas pessoas só pensam naquilo que é imanente, só pensam no trabalho, na faculdade, no relacionamento amoroso, nos sonhos a serem realizados, nas metas estabelecidas. E aí, como aquele homem disse, muitas pessoas só pensam naquilo que é voltado para esta vida: descansar, comer, beber, alegrar-se, trabalhar, enfim. Muitas pessoas vivem no modo automático, vivem um dia após o outro, sem muitas reflexões, sem muitos pensamentos, vivem no modo automático, vivem deixando a correnteza levar. E é aí que Deus entra na história e, assim como ele falou com aquele homem, ele fala para nós hoje, para ver se a nossa ficha cai. E se essa noite pedirem a nossa alma, e se essa noite a nossa vida ser exigida? O que teremos para apresentar a Deus? Será que tudo que teremos a apresentar são os nossos resultados do trabalho? Porque foi esse o puxão de orelha que Deus deu naquele homem da história contada por Jesus. Novamente eu repito o que Jesus disse: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Aquele homem se preocupou tanto com a sua própria vida, em guardar dinheiro e etc e tal, que ele acabou esquecendo-se do céu. Ele acabou esquecendo-se das riquezas celestiais, pois estava muito focado nas riquezas mundanas. Então, se a nossa vida for exigida hoje diante de Deus, será que nós só teremos a apresentar os resultados do nosso trabalho, a nossa conta bancária, as nossas preocupações com a presente vida? E falar sobre isso, meu irmão e minha irmã, não é viver uma vida com medo, né? Porque muita gente diz, fala muito sobre o inferno, sobre a morte, sobre o céu, é basear a fé no medo. Então, quer dizer que Jesus fez isso. Porque Jesus falou muito sobre céu, inferno, porvir, vida e morte. Olha lá na Bíblia quantas vezes Jesus falou sobre o inferno. E será que Jesus falou sobre o inferno para colocar terror nas pessoas? É óbvio que não. Ele falou sobre o inferno para alertar as pessoas, para ninguém se achar desavisado.
para ninguém chegar diante de Deus e falar para Deus: Poxa, Senhor, eu achei que só existia o céu. Eu nem sabia que tinha essa história de inferno. Para mim era um conto de fadas. Alertar para a realidade não é viver com medo. Falar que essa noite a nossa vida pode ser exigida, como Deus falou para aquele homem, não sou eu que estou falando, não é colocar medo, é sim trabalhar com o fato, com a realidade. Se você virar para uma criança e falar: olha, não coloca o dedo na tomada, porque se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Isso não é colocar medo na criança, é você alertar ela para um risco real. E todo dia para nós pode ser o nosso último dia. Isso não é viver com medo, é um risco real. É por isso que existe uma urgência no Evangelho. Deus sempre nos alerta para nós tomarmos a decisão certa hoje e não amanhã. Jesus disse: Não se preocupem com o amanhã, pois já basta o mal de cada dia. O que nós temos é o presente, o passado já foi, o futuro ainda virá. O que nós temos, portanto, é o presente. Muitas pessoas, meu irmão e minha irmã, deixam Deus para depois. Ah, quando eu tiver com mais idade, aí eu vou buscar Deus. Ah, agora eu sou jovem, eu quero curtir a minha juventude. Eu quero fazer isso e aquilo outro. Depois eu procuro saber esse negócio aí de Bíblia, de Deus. Muitas pessoas conhecem a verdade, mas por algum motivo vivem como se não a conhecessem. Meu irmão, minha irmã, existe uma urgência no Evangelho. E como eu disse, não sou eu que estou falando, é Deus que afirmou para aquele homem. E aí, meu amigo, se essa noite a sua vida for exigida, o que é que você vai representar? É Deus que falou isso. Que nós possamos entender e não deixar para amanhã, para depois, para um minuto sequer adiante, o que nós temos que decidir agora. Amém. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.